Na Avenida Ítalo Bernardes, número 293, São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. Você conhece, você confia. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quantas boas histórias você tem para contar da sua casa? Pois é, talvez ela mereça um pouco mais de cuidado, não é verdade? Com materiais de primeira qualidade, nós do Travioli temos o que você precisa para reformar sua residência sem sentir aquele peso no bolso. Areia, brita, ferragens para construção e toda a linha de eucalipto tratado para telhados e cercas. Estamos prontos para te atender aqui, pertinho, do lado do Detran de Ibirité. Telefone 3533-4263 e o WhatsApp 99756-0646. Travioli Materiais de Construção. Reforme seu cantinho. Transforme sua história. 3VL. Baixe o nosso aplicativo disponível na Play Store ou na App Store. 3VL. Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Direito em Foco ao vivo pela 3VL para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com, também pelo nosso aplicativo e para você que mora em Ibirité pela frequência 87.5. Também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook 3VL, Instagram, @3VL Web Rádio e também em nosso canal no YouTube, canal 3VL. Participe pelo nosso WhatsApp 994887601, 994887601. Hoje presença aqui da psicóloga Juliana Albieri com o tema Pensar o Suicídio, né? Fora da caixa. Boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Seja bem-vinda também, doutora Juliana. Boa noite, nossos ouvintes, internautas. Boa noite, Juliana, psicóloga. É um prazer tê-la aqui conosco. Nós vamos falar hoje, Túlio, um assunto que nós já havíamos comentado anteriormente, não sei se você lembra. Que está até um mês agora da campanha, né? As campanhas, né? A campanha combate ao suicídio, de conscientização das pessoas em relação ao tema suicídio. É um tema muito difícil de ser tratado nas famílias. É um tema muito presente na nossa sociedade, principalmente na sociedade contemporânea, que de certa forma nós estávamos até conversando há pouco. É uma sociedade bem doente. Sim. E que é um tema que não é muito bem tratado, não é muito bem esclarecido nas redes sociais e também na própria mídia de massa, mas eu acho que nossa conversa vai trazer um pouquinho de uma contribuição para isso, né, Juliana? Com certeza. Primeiro, antes da gente iniciar, vou passar o seu currículo, que também é extenso. Graças a Deus nós trazemos pessoas muito... com uma formação acadêmica muito bacana aqui, pessoas com um currículo extenso, né? A Juliana Lobo Albieri, ela é psicóloga, ela é graduada pela FUMEC em 98, é especialista em marketing pela FDC em 2002, ela é mestre em administração pela UNA em 2014, atuou por 15 anos como docente em cursos de graduação, tecnólogo, pós-graduação, presencial e EAD, autora e tutora de cursos de EAD, coautora do livro Não Aguento Mais, de 2018, atua como psicóloga clínica em consultório particular, psicóloga escolar e coordenadora em uma instituição de ensino.
Então, mais um convidado com uma bagagem de conhecimento fantástica que vai poder esclarecer vários temas interessantes aqui para a gente. Vamos começar a falar sobre a questão do suicídio. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do mês de setembro, mês amarelo. Boa noite, queridos ouvintes. Agradeço imensamente o convite, doutor José Geraldo, a doutora Isabela, a Giovana, que fez o contato comigo, Isso. né? É com muita gratidão que eu chego aqui para falar sobre esse assunto, que vamos começar falando do Setembro Amarelo, que eu até comentei anteriormente com você, que a gente tem que pensar muito nessa questão, porque muitas vezes a gente só lembra do suicídio no Setembro Amarelo. Né? Porque ficou marcado pelo 10 de setembro, que é comemorado o Setembro Amarelo, o anti-suicídio, para a gente trabalhar sobre isso. Como chega em outubro, a gente tem Outubro Rosa, né? Em novembro. Então, todos os meses está tendo uma atenção especial com um tema relevante. Sim. Só que a gente fala muito assim, tem como a gente diminuir o suicídio, tem como a gente lutar para poder fazer acontecer uma diferença, né, mundial para baixar as taxas de suicídio, sim. Mas o suicídio ele tem que ser pensado, ele tem que ter políticas públicas voltadas para ele o ano inteiro, não é só em setembro. Claro. Né? E é isso que, infelizmente, a gente vê muito acontecendo nas redes sociais, por exemplo, que quando começa lá dia 1º de setembro, o assunto é só suicídio o mês todo. Né? Quando chega em outubro, o assunto é só câncer de mama e por aí vai. Então, para a gente não ficar somente bitolado nessa questão do modismo e da própria mídia e trabalhar tudo isso o ano inteiro. Claro. Né? Por quê? Porque o suicídio ele perpassa pela nossa vida todos os dias, não vai ser só em setembro que as pessoas suicidam. Né? E aí, prestar muita atenção também, e é uma outra questão que a gente vai falar mais para frente, a questão até do cuidado, né, da mídia em noticiar esses casos, né, que, na verdade, não são noticiados, fulano suicidou, né, eles são escondidos, mas muitas vezes eles fazem da mídia um papel de ir a favor, né, de incentivador de continuação de tais atos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro. Né? E isso ter que ser trabalhado na sociedade, como você falou muito bem, nessa sociedade nossa contemporânea, que a gente tem um adoecimento todos os dias acontecendo, que a gente tem que ter muito cuidado em falar de suicídio, mas falar sempre. Né? Porque muitas vezes a gente acha que o suicídio só acontece na casa de outra pessoa. Sim. Né? Mas não, ele está aí, né? Transitando todo o tempo entre nós. Isso. Então, que o Setembro Amarelo seja, assim, um mês para a gente poder repensar, e foi o título que eu coloquei, né? No pensar fora da caixa, fazer diferente. Ah, que ótimo. Eu sou muito sensível a esse tema porque eu observo que nós vivemos numa sociedade, como nós já falamos, uma sociedade doente, uma sociedade em que nós somos cobrados o tempo todo, uma sociedade em que as pessoas elas não têm tempo para nada, e o pouco tempo que elas têm, elas estão muito presas a redes sociais, elas estão adquirindo um ritmo de vida muito frenético em relação às redes sociais, uma necessidade de exposição, uma necessidade de uma preocupação, né? Tanto é que hoje em dia as pessoas não conseguem ficar 5 minutos sem o celular. Então, elas se tornaram reféns da tecnologia, se tornaram reféns do modo de vida de hoje em dia, e nem todo mundo está preparado para isso. Sim. Não é? Parece que as pessoas não relaxam mais, as pessoas não conversam entre si, as pessoas elas não tratam de questões familiares como antigamente. Então, isso tudo leva a um adoecimento individual. E também a questão da crise econômica, a questão do desemprego, as tragédias que acontecem, como, por exemplo, de Brumadinho, tão perto da gente aqui. Aquela tragédia adoeceu as pessoas da cidade, adoeceram, como a senhora
havia falado anteriormente, adoeceram pessoas que nem moravam na cidade, não é? Então, essa angústia do dia a dia, essa angústia de cumprir metas, de manter esse nível de vida que nós absorvemos, contemporâneo, ligados a redes sociais, ostentação de muitas pessoas, isso tudo traz uma angústia muito grande às pessoas. E cada vez mais, pessoas jovens, muito jovens, crianças, não é? Então, no seu consultório, eu tenho certeza que é muito nítido isso, né? Crianças, idosos. Então, o suicídio, que acredito há poucas décadas atrás tinha um padrão muito específico, né, de faixa etária, hoje em dia abarca todo mundo. Sim. Não é? Então, a ideia nossa é justamente trazer essa informação para as pessoas, para isso ficar esclarecido, para que as pessoas possam entender sinais. Né? Acredito que antes de uma pessoa chegar ao ponto do autoextermínio, de se suicidar, ela deixou um monte de sinais, de migalhas esparramadas, não é? E que as pessoas que estão próximas desses possíveis suicidas, elas precisam entender esses sinais. E eu acho que a sua contribuição hoje vai ser fundamental. Ótimo. Vai ser fundamental para a nossa conversa, né? Ótimo. Então, a princípio, com a sua formação de psicóloga, já há mais de 15 anos no mercado, já tenho certeza que já trabalhou com todo tipo de sofrimento, né? Quase todos. Quase todos, né? Acho que é até infinito isso. Já viu muitas histórias dramáticas no seu consultório. O que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas? Então, vamos lá. Você falou vários fatores assim super interessantes. Então, a primeira coisa... Com essa vida nossa ritmada, né? A gente não tem tempo, para tomar um café com um amigo. Isso. A gente trabalha, a gente tem filho, né? Ou então quem não tem também outros compromissos. Acaba que a gente tem que estar tão sem tempo que a gente não tem tempo nem para poder pensar no que está acontecendo ao nosso redor. Sim. Então, o que eu costumo falar sempre? Com essa vida ritmada, com essa vida corrida, com essa vida que eu até brinco muito com muita gente, com meus clientes, a gente não sabe para que a gente corre tanto, porque a gente corre, né? Não para. Né? Para que a gente corre? A gente não sabe. O que acontece muitas vezes? Hoje, você pode observar isso onde o senhor trabalha, o Túlio que está aqui conosco também pode observar isso no mercado de trabalho, que é o seguinte, as pessoas hoje chegam no trabalho, elas estão correndo. Então, o ser humano perdeu uma característica fundamental chamada-se percepção. Sim. Você entra no trabalho, você dá bom dia, você não olha na cara das pessoas, no rosto das pessoas. Aí você passa por um colega que está ali chateado, o outro está chorando. Quando acaba o expediente, você fala, você ficou sabendo que o fulano chorou porque foi demitido? Aí não, nem vi. Né? Mas você não teve tempo. Aí você chega em casa, cansada do serviço, você tem filhos, os meninos querendo contar a história da escola, e eu fico assim, Aí o menino tá lá pulando. O que acontece na maioria das vezes, que eu também sou mãe, eu tenho 2 filhas, então eu falo isso muito com propriedade. Sim, claro. Para poder aliviar aquela agitação do momento, pega um celular, vai ver o YouTube, aí dá um sossego. Né? E eu falo com as mães que realmente o YouTube hoje em dia é um sossego para as mães. Assim como o bico para a criança mais nova é um sossego para os pais. Né? Porque o bico acalma e o YouTube hoje faz um serviço de um bico. Justamente. Então você entra em casa, eu tenho uma filha de 20 anos e uma de 10. Então, se você tem uma filha adolescente, você entra em casa, a fase da adolescência é uma fase complicadíssima. Né? Complexa demais. E você não observa sua filha chateada, você não observa o comportamento da sua filha ao estudar. Por quê? Porque você não tem tempo. E aí vai ficando sem tempo, e é onde eu entro com as questões dos sinais. Né? E vou entrar com uma outra questão que todos sempre me perguntam quando eu falo sobre esse assunto. Juliana, o suicídio ele pode ser considerado um sintoma social? Aí, claro que pode. Sim. Né? Por que pode? O que acontece hoje em dia? Quando você está estudando, você formou o 3º ano, todo mundo. Você vai fazer o que de faculdade? Vou fazer direito.
Aí você faz vestibular, passou. Aí a pressão é, você passou no vestibular? Beleza. Você começou a fazer o vestibular, você forma quando? É assim mesmo. Aí você acabou de formar, você já arrumou emprego? Aí depois começa, tá namorando? Já ficou noivo? Já casou? A cobrança, ela é o tempo inteiro. Então, a pressão, ela é o tempo inteiro. Isso gera uma angústia, que você está falando muito bem, mas que as pessoas, né, não conseguem entender, por isso que a gente fala que o suicídio é um sintoma social. Por quê? Freud, lá atrás, nos primeiros livros dele, já trouxe para a gente que o ser humano, ele é um ser incompleto. Ele vai ser incompleto pro resto da vida. Sabe aquela famosa pirâmide de Maslow? Todo mundo já estudou, né? Que tem as necessidades básicas embaixo. Você precisa de comer, você precisa de tomar banho. Aí depois que você precisa disso, você precisa de uma casa. Aí você tem uma casa. Aí depois que precisa de estudar, você estuda. Né? Aquela pirâmide, ela não tem fim. Por quê? Nós aqui estudamos, fizemos faculdade, formamos, estamos trabalhando e a vida acabou? Não, a gente está em busca de sempre mais. E essa incompletude é que gera o sintoma social no ser humano. Por quê? Como ele é cobrado o tempo inteiro, Zé Geraldo, você tem que estudar, você tem que comprar um carro, né? Você tem que fazer uma pós-graduação, você tem o tempo inteiro, a sociedade te impõe, você fica tentando responder a essas questões. Só que você nunca vai conseguir fechar o Zé Geraldo completo. Agora acabou, agora eu fiz tudo que eu queria. Não. É impossível. Por quê? Como diz os outros autores, quando você chega e fala assim, eu já cumpri toda a minha missão. Então, está na hora de você partir dessa vida para outra. Né? Então, a incompletude, então esses sinais dos suicídios, eles são os mínimos. Então, tem pai que fala comigo assim, Juliana, quando meu filho começar a se cortar, isso já é um sinal? Não, isso já é um mega sinal. Mas o seu filho está triste, isolamento social. Hoje em dia, eu trabalho em escola infantil, né? Não vejo tanto isso, porque lá é de 0 a 4. Mas em escolas maiores, o que acontece? O aluno que não quer ir para a escola. Hoje a gente tem demais da conta a questão do bullying. E muitas vezes a criança está sofrendo bullying dentro da escola, os pais não estão nem sabendo, e nem a própria coordenação. Então, a questão que você falou aí dos sinais, cada dia mais cedos. Por quê? Hoje em dia, a cobrança ela começa desde sempre. Então, eu tenho dentro do meu consultório uma criança, hoje, né? Uma criança de 10 anos que tem ideação suicida, porque começa com a ideação suicida, né? Ideias de suicidar, depois passa para tentativas de suicídio e depois passa para o suicídio consumado. Então, são 3 etapas. Só que como os pais, todo mundo corre o tempo inteiro, se eu paro e pergunto para um pai, qual a roupa que a sua filha dormiu ontem? Não sabe. Não sabe. Né? E é o que eu falo sempre com todos os pais. Não adianta o pai falar assim, então a mãe vai ficar dentro de casa sem trabalhar, porque aí não corre risco de nada. Mentira. Né? A mãe ela não vai suprir toda a necessidade, porque o mundo da criança é o mundo também lá fora. Então, esses sinais de isolamento, de tristeza, sabe? De falar que eu não dou conta, eu não consigo. Sempre o lado negativo são sinais já de alguma coisa que está disfuncional. Então, muita gente fala assim, só suicida quem tem depressão. Não. A depressão é um fator. Olha, isso eu não sabia. É um fator. Aí tem assim, Juliana, então quem suicida, todo suicida tem um transtorno mental. Tipo o quê? Para quem não entende o que é transtorno mental. Então, todo suicídio é esquizofrênico? Não. Por quê? As pessoas, elas suicidam por um objetivo assim, único. Elas querem acabar com a dor, com o que está machucando elas. Então, eu tenho uma paciente de 12 anos
que ela se cortou 62 vezes o braço. E ela fala que a cada corte que ela dava no braço, ela sentia que era um alívio. Parecia que ela estava doendo aqui dentro, saía pelo corte. Então ela ficava cortando. Então o suicida, ele não quer morrer. Porque você já pensou? Será que algum ser humano já sentou e falou assim: deixa eu pensar como é que vai ser minha morte? Olha, na minha morte eu quero que faça isso. Ninguém pensa nisso. Não pensa, a gente pensa na questão de viver a vida. Então, o suicida, ele não pensa na morte. Ele não quer morrer muitas vezes. Ele quer que aquilo que está machucando, que está incomodando ele, acabe. Então, por isso que a gente fala que o suicídio é algo que ele pode ser evitável. Aí você falou uma outra coisa interessante. Eu vou só, já pegando a sua fala, doutor Zé, se você quiser falar alguma outra coisa. Pode ficar à vontade. Só porque você colocou vários pontos interessantes. Que antigamente, né, tinha-se um nível aí de idade para suicida muito maior, era lá para os 30, 40 anos, né? Que aprecia-se nas pesquisas, né? Que a pessoa teve falência da empresa e suicidou e tal, e hoje a gente está pegando aí 10, 12, 15 anos. E aí, com os dados da OMS, hoje nós temos um índice altíssimo de suicídio na idade de 15 a 27 anos. Ele fica somente atrás de acidentes de carro. É mesmo? Que isso? Olha aí só. eles pensam... Aí outra coisa, eu estou até procurando aqui, mas eu tenho esses dados aqui. Doutora Juliana, só me interrompi rapidamente, porque a live no Instagram tá bombando aqui, e a Ana Bia Lobo tá mandando um tanto de coraçãozinho aqui, participando. Também o Juninho Didi, o Wellington Costa, o Guilherme Luiz Rocha, Bruno Moraes, o Valteci, também o Paulo Henrique, no Facebook também. Lembrando, quem quiser fazer pergunta, né? Claro. Pelo nosso WhatsApp, 99488-7601. Anote aí, 99488-7601. E a Isabela também participando, né, doutor José Geraldo? Excelente, sim, Juliana. Ó, que joia. Então, essa questão de... Peraí que eu perdi aqui que eu estava... Enfim. Cortei. Não, eu só lembrei. E aí, um outro dado interessante é que hoje mais homens suicidam em comparação a mulheres. E nessa faixa etária de 15 a 27 anos. É uma coisa, eu não tenho aqui o dado, mas é uma diferença assim, de mulheres suicidam 2,1%, parece, e homens 6 e tanto. Nossa. 6,8%. Aí eles me perguntam, Juliana, por que os homens estão se suicidando mais? Né? E aí, pela pesquisa última que teve da ONU, acho que foi a ONU, o motivo do suicídio pelo sexo masculino, e aí eu tô até com medo de falar, de sair daqui apanhando vocês dois aqui. Pode ficar tranquilo. Mas brincadeira. Mas justamente porque o homem, o sexo masculino, ele acha e ele pensa e tem certeza que ele não tem depressão, que ele não precisa de um tratamento psicológico, que ele não precisa de um tratamento psiquiátrico, porque ele tem que dar conta de tudo, né? Então, o homem, ele pensa que ele é o Superman, como a gente tem várias mulheres que eu brinco que querem ser Mulher Maravilha o tempo inteiro. Então, por isso, o suicídio está aumentando cada vez mais. É interessante isso, porque isso é um pensamento que eu tenho há muito tempo, né, Túlio, que o homem não gosta de cuidar da própria saúde. Não é só nessas questões, não, em todas as questões. Sim. Enquanto não dá enquanto ele não passa forte, um aperto. Né? É verdade. Na verdade, quem cuida da saúde do homem é a mulher. É a mulher. Sim. É isso mesmo. Então, e outra questão interessante também é o seguinte: o homem, não sei se isso vem da nossa sociedade patriarcal, machista, de que ele tem que ser aquele cara provedor. Sim. Ele tem que ser o provedor da casa, ele tem que trazer o dinheiro, ele tem que correr atrás. E nesse ambiente de crise econômica, de desemprego em alta, eu acho que gera um certo desespero mesmo em determinadas pessoas, no intuito que elas têm lá sua família para serem criadas, elas têm as suas obrigações cotidianas e elas se veem desempregadas.
não é? E essa sociedade que ainda é machista, muitas vezes a mulher assume o papel de mantenedora da casa e o homem não aceita isso, né? Por mais que hoje em dia o homem já está mais participativo nas questões domésticas, de cuidar dos filhos, dos afazeres domésticos, mas mesmo assim ele se sente muito incomodado. Se ele pudesse trocar tudo isso pelo trabalho, sair de casa, trabalhar, eu tenho certeza que ele seria mais feliz. Então eu acho que o próprio meio, né, o meio que nós vivemos, o próprio meio em que a nossa sociedade está inserida, e o Brasil, no meu entender, ele é um país em desenvolvimento, é um país emergente, então ele já tem características de sociedades desenvolvidas, né? Sociedades desenvolvidas no sentido econômico. Então, nós já temos muita semelhança com a Europa, por exemplo, essa questão da diminuição da natalidade, né? A taxa de fertilidade das mulheres diminuindo cada vez mais, então as pessoas estão tendo menos filhos, por vários fatores, né? O homem tem mais acesso, a mulher tem mais acesso ao trabalho, mais acesso à educação, que até 20 anos atrás isso não existia. A mulher foi conquistando esse espaço, né? E, de certa forma, ela também trouxe um certo receio para o homem também. O homem ele ficou mais angustiado nesse sentido, porque, querendo ou não, as mulheres também estão buscando seu espaço. É maravilhoso isso, né? Maravilhoso que isso aconteça. Cada vez maior a independência da mulher, inclusive puxando um pouquinho para o nosso direito, por exemplo. Uma mulher independente economicamente, ela apanha menos do marido, ela sofre menos agressão em casa. Né? Se ela tiver menos dependência patrimonial, econômica e até mesmo afetiva, ela consegue se libertar desse ciclo vicioso da violência. Né? Então o homem, de certa forma, ele está com um pouquinho de medo. Sim. Né? Causa mesmo. Causa, né? Talvez até aquela pressão que a Juliana falou no início, né? E para criança, então, também é pesado. Claro. A faculdade, aquela coisa profissional. Eu penso que esse novo modelo de família que nós temos, né? Aquele modelo patriarcal, mamãe, filhinho e papai, é um modelo que está sofrendo uma alteração gigantesca na nossa sociedade. Então, cada vez mais, e os próprios dados do IBGE mostram que as mulheres estão se tornando líderes nas suas casas, né? E tanto a presença feminina quanto a presença masculina é muito importante nesse processo de desenvolvimento cognitivo, moral, psíquico, né, da criança. E a gente está começando a observar que ela está sendo empurrada para as redes sociais, ela está sendo empurrada para uma série de atividades que anteriormente não existiam, mas que hoje é um alento aos pais, né? Porque tanto a mulher quanto o homem são obrigados a ficarem longos períodos do dia fora de casa. Né? Então, eu acho que essas questões têm que ser mais trabalhadas no seio familiar, né? Dentro da família. E os pais devem ficar mais atentos a isso. Não é? Então, a gente pode dizer que não existe um perfil. Não existe uma pessoa com perfil suicida. Não. Eu não sei se eu falo se é infelizmente, doutor Zé Geraldo, ou se é felizmente. Porque a pessoa, o suicida, ele tem diversos comportamentos. Tanto que hoje, na área, né, sua do direito, o suicídio no Brasil ele não é crime. Não. Né? Mas muitos autores falam assim, o suicídio ele é antijudiciário, não é isso? É isso aí. Ele não é passivo de ser punido. Sim, isso. A não ser quem incentiva, quem facilita o suicídio. Mas tem o suicídio na forma tentada, obviamente não tem como punir a pessoa que tentou o autoextermínio e, obviamente, a pessoa que, infelizmente, conseguiu se autoexterminar, a própria morte não tem como punir. Justamente. Então, realmente um tema antijurídico mesmo, né? Não tem nem como se lidar com isso. Mas vocês estudam muito para entender o comportamento, né, daquele suicida. Isso.
que é o que, junto com a psicologia e com a própria sociologia, né, a gente faz aí uma ligação para poder estudar justamente qual o comportamento que leva mais a um suicídio consumado. Então, um perfil, não. A gente tem essas dicas. Então, depressão, esquizofrenia, né? Os transtornos mentais, como esquizofrenia, como estresse pós-traumático, tem sim alguns transtornos que a gente fica mais atento à questão do suicídio. Mas não é só quem tem transtorno que vai suicidar. Isso é muito importante, porque eu realmente não sabia disso. Na minha cabeça, por exemplo, o suicídio, como nós já falamos aqui, é uma tentativa de se livrar da dor. Da dor. E eu acredito que a própria depressão, ela é um estado de tristeza profunda. E a tristeza profunda, ela traz imensa dor. E como a gente não tem como fugir de nós mesmos, né? A gente vive numa prisão que é o nosso próprio corpo, levaria as pessoas a, de uma forma ou de outra, escapar dessa prisão. É uma fuga, né? É uma fuga. É uma fuga. Agora, isso me despertou um alerta interessante. Se a pessoa não apresenta depressão, não apresenta uma tristeza profunda, e ela aparentemente ela não tem nenhum transtorno, é muito mais difícil identificar os sinais. Sim. Aí como que você identifica? É com isolamento social, é com o uso, assim, abuso de álcool, abuso de drogas, o bullying, tanto que está sendo trabalhado muito o bullying nas escolas, né? Porque a gente já teve vários suicídios aqui em Belo Horizonte pelo bullying. A gente tem também, infelizmente, não é, né, graças a Deus não é tão divulgado, mas a gente tem episódios disso também dentro de hospitais, quando a pessoa recebe um diagnóstico, né, assim, que ele nunca imaginou, por exemplo, um câncer, que ele não tem estrutura, tem esse suicídio. Então, não necessariamente tem que estar doente. É uma dor que ele está sentindo, é algo que ele quer não passar por aquilo. Por isso que a gente fala que é tão importante ter uma conversa natural sobre o suicídio, que é tão velado na nossa cultura, né? Por quê? A fim de que você esclareça e eu falo que a gente falar sobre o suicídio, o diálogo, ele previne. Porque aí a gente abre, imagina quantas pessoas que não estão ouvindo a gente aqui agora e pensando igual você, nossa, eu achei que era só quem tivesse um transtorno mental, né? Então eu não tenho um transtorno mental nenhum por enquanto, detectado, então beleza, eu não vou suicidar. Não. Então, você falou da questão do machismo, isso é algo cultural, né? Então, você acha que um homem que há muitos anos atrás, a depressão no Brasil, ela era considerada um piti, né? Falava assim, minha mãe tá dando piti lá em casa, é frescura. E a depressão, ela vai só agravando quando não é tratada. Você acha que essa pessoa que lá atrás teve esse olhar, né, do piti da depressão, se ela não tem informação e de repente começa a sentir a depressão, você acha que ele vai procurar ajuda? Ele vai falar, eu tô dando piti? Não, isso é coisa de fraco, né? Porque o suicida, o depressivo, o esquizofrênico, quem está com síndrome do pânico, que hoje tem muito, eles nem comentam, porque isso denota que ele é fraco, né? Denota que ele é algo que é inútil. Então, isso tudo é que vai levando a ele querer cessar esse caminho, que é o suicídio. Então, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas o último levantamento é que hoje, a cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa se suicida. Ou seja, isso comparado, saiu foi agora no dia 10 de setembro, saiu essa reportagem. Então, isso comparado a morte por malária, câncer de mama, guerra e homicídio, é muito mais. É muito mais. Então, a gente pode dizer que a principal causa
dos óbitos no mundo seria o autoextermínio. Quase que estamos podendo falar isso. Né? Porque no mundo, anualmente, morrem 800 mil pessoas por suicídio. Por suicídio. E isso impacta também na economia. Sim. Né? Sim. De todo o mundo aí. Porque tem uma pesquisa que fala quanto que eles gastam, uma sociedade que tem um índice altíssimo de suicídio, e quanto eles deixam de gastar. Então, impacta o suicídio, ele não impacta só assim numa pessoa, no familiar, não, ele impacta na economia. Na país, e lembrando que a cada uma pessoa que suicida, ele impacta no mínimo 6 pessoas próximas. Pode desencadear isso também em também, outras pessoas. Que também é um fator de risco. Né? Então, as pessoas que já tiveram alguém na família que já suicidaram, isso também entra na lista como um fator de risco. E é interessante a gente falar que uma outra coisa também que me perguntam muito, eu atendo muito adolescente no consultório, e aí as mães chegam lá o primeiro dia para conversar comigo e falam assim, Juliana, sabe o que é? Eu estou preocupada. Ele anda muito calado, não quer sair de casa e tal. Você tem como olhar para mim se ele vai suicidar? Né? É o desespero, né? É o desespero. Foi até uma coisa que a Isabela perguntou, a questão do suicídio, né? Se tem aumentado, a Juliana até falou. E na sequência ela perguntou se é um fator biológico ou social. Pois é. Então, o suicídio, isso que eu estou falando certo. Ele é um fator biológico ou social? Isso, ela perguntou se é um fator biológico ou social. Eu vou nos dois. Os dois, né? Eu vou nos dois, porque ele é um sintoma social, sim. Sim, com certeza. Né? Ele é biológico nessa questão de ter na família já algum acontecimento. Também não é assim, eu tive na minha família alguém que suicidou, então alguém vai suicidar. Não, isso não é regra, é o que eu estou querendo falar. Então a mãe chega lá e fala comigo assim, Juliana, será que ele pode suicidar? Gente, não tem teste psicológico nenhum que comprove que o fulano de tal vai suicidar. Ou tem traços suicidas. Até hoje, não existem testes psicológicos para isso. Então, não tem como. Você pode levar em qualquer psicólogo que o teste psicológico ele aponta depressão, ele aponta isolamento, né? A questão de autoestima. Mas falar assim, eu fiz o teste com seu filho, olha, cuidado, porque ele tem ideação suicida. Não tem como. Isso. Eu fico observando, eu também dou aula, mas eu dou aula para adolescentes. E fico observando que cada adolescente, claro, cada indivíduo é único. Não tem como você fazer comparação alguma. Mas a gente observa que muitos indivíduos, muitos adolescentes, eles têm problemas em casa. E muitas vezes lidam com problemas relacionados ao alcoolismo de pai ou de mãe, ou ao próprio o consumo de drogas. E isso cria quase que, não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas quase que um trauma. E durante a adolescência parece que isso vai se aflorando cada vez mais, e aí ele vai começando a se distanciar da família. Então, aquele indivíduo que trouxe um trauma para ele vai se distanciar. Então, ele fica mais isolado, ele não participa de festas, comemorações, aqueles eventos que a gente usa muitas vezes para descontrair, para desestressar desse mundo. Ele se torna introspectivo, fica trancado no quarto, ele quer saber só de celular, não faz nenhuma atividade física, ele só interage com aqueles alunos pares dele, que só também gostam de telefone, de joguinho, de internet, e não socializa nem com as pessoas da família. Então eu tenho uma preocupação muito grande com esses adolescentes, né? Porque eles estão... Primeiro que eles estão perdendo um momento importantíssimo da vida, que é o momento de descoberta. E isso eles vão perceber que vai fazer falta, essa interação com pessoas, quando forem adultos. Na medida que eles vão perceber que eles são muito tímidos para fazer uma entrevista de emprego, eles são muito tímidos para apresentar um trabalho na faculdade, para participar de uma atividade em grupo. Muitos, por exemplo... Pode ficar tranquilo, isso aí tranquilo. Muitos
entrevistas para emprego é atividades em grupo, Sim, é dinâmicas, não é? Sim. É justamente para mostrar essa facilidade que o ser humano tem que ter para lidar com outros seres humanos, não é? E isso me traz uma certa angústia, porque eu acho que essas pessoas, elas, não que eu diga que elas têm uma tendência a se isolarem e desenvolver algum tipo de distúrbio, mas eu acho que é o caminho. Sim. Né? Eu tenho certeza que tem muitos pais que têm essa realidade em casa. Mas essa é a realidade do adolescente, né? O adolescente, o quarto dele é o mundo dele. Isso. Né? Para quem tem filho adolescente em casa, sempre fala, Juliana, o quarto dele é todo bagunçado, mas é o mundo dele. É o mundo dele. Então, a mania de entrar dentro da casa e trancar a porta do quarto e ficar ali dentro, acabou, para ele basta. Então, essa fase, como eu falei com você, a adolescência é uma fase difícil, não só para o adolescente, mas como para os pais também. Uhum. E é uma fase extremamente complexa. Porque aí acaba que muitos pais, nesse caso, né, que o adolescente está vendo alcoolismo, o que eles presenciam muito hoje? Briga de pai e mãe na frente dos adolescentes. Isso. Né? Não só adolescente, mas também, né, criança, mas a gente está falando do adolescente aqui. E aí eles acabam esquecendo que eles têm um filho adolescente dentro de casa que está vivendo um momento extremamente rebelde. Uhum. Porque olha que coisa chata. O adolescente, ele não é mais uma criança, né? Mas também ele não é um adulto. Ou seja, ele não é uma criança que ele não precisa de não ter responsabilidade de estudar para uma prova, né? De apresentar um trabalho na escola. Ele não é. Uhum. E ele também não é um adulto onde ele pode sair, voltar a hora que ele quer, pegar o carro, dirigir, não. Então ele vive aquele momento de angústia, de chatice. Só que o adolescente, todos eles, não é assim um ou outro, todos os adolescentes, eles acham que eles sabem tudo, Uhum. eles que mandam do jeito que eles querem e ninguém entende eles. Todos os adolescentes que chegam no meu consultório é assim, Juliana, meus pais não me entendem. Né? Eu falo A, eles entendem X. Então, esse é o mundo do adolescente. E o que é que preocupa muito? Todo pai que tem um adolescente em casa vive isso. Uns com mais intensidade, outros com menos. Né? Uhum. Mas por que tem uns com mais intensidade e outros com menos? Porque os pais estão atentos que a fase é complicada. E eu falo uma outra coisa, é chata, porque eu falo isso com eles. Vocês são chatos, né? Porque são chatos. Eu falo isso o tempo todo. Pois é. Poder, né, de ficar... Eles são chatos, eles só andam em bando. Eles não sabem sair sozinhos, não. É um bando que sai. E né? a dificuldade, talvez, pro pai de conseguir conversar com eles ali, como se fosse amarrar para conversar, né? Não conversa, porque Fica difícil, aí né? fica difícil por quê? Porque o pai não quer lidar com aquele momento que não é fácil. Não é fácil. Então, qual que é a desculpa do pai? Juliana, não tem tempo. Eu trabalho de 7 às 7 para pagar aula de inglês, futebol, beleza. Né? Mas de 7 às 8, conversa um pouquinho com ele. Era o que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido, era justamente isso que eu falo com os pais. Você não tem que ficar 24 horas com seu filho para falar que você está curtindo o seu filho. Porque aí tem pai que vai falar assim, eu sou obrigado a ficar 2 horas por dia com meu filho. Aí senta com o filho para brincar, o filho está lá brincando e o pai está no celular. Uhum. Bom, ele não está com o filho. Uhum. Verdade. Né? Então eu falo isso com todos os pais. A questão não é a quantidade de tempo que você fica com seu filho, é a qualidade do tempo que você fica com ele, é para ficar com ele. Então, os adolescentes vivem no mundo deles, que é o quarto. O pai e a mãe chegam cansados, aí é o que eu falo, entra a questão do comodismo. Deixa ele lá, ele está quietinho, está bem. Quietinho, está em silêncio. E aí depois vai acontecendo assim, o agravamento da situação. Né? Porque ou agrava ou melhora. A tendência é sempre é gravar, né? Justamente. Né? Porque os adolescentes sabem tudo, nada acontece com eles. Né? O adolescente ele pode sair, e eu falo isso muito bem, que eu tenho minha filha de 20 anos, ela pode sair, chegar às 5 da manhã, porque nada vai acontecer com ela. Né? E a gente foi adolescente já também, né, gente? Vamos pensar. Eu, assim, na minha época, né? não tinha nada de celular, não tinha redes sociais, mas a gente tinha nossas rebeldias também. Tinha. E
uma coisa que eu percebo é que os pais não conversam com seus filhos por 2 fatores. Primeiro, que o filho não quer ouvir o pai. Não. Porque ele tem certeza que ele não precisa ouvir, porque ele já aprendeu tudo na vida. Sim. Até aquele momento na vida dele, ele já sabe de tudo. E o pai não tem mais paciência. Paciência no sentido de vamos sentar e vamos conversar e me fale como foi seu dia. Você precisa de alguma coisa? Como foi seu dia na escola? O que você aprendeu? Não é? O que a gente observa hoje em dia, por exemplo, é que os pais estão tão preocupados em cuidar das suas próprias vidas, em resolver seus problemas particulares, os seus problemas econômicos, né, e o seu trabalho, que eu costumo falar o seguinte, que a gente não para de trabalhar. Quem tem o WhatsApp não para de trabalhar nunca, em nenhum momento do dia. Então, se alguém, por exemplo, você é psicólogo, eu sou advogado, algum cliente seu manda uma mensagem para você 10 horas da noite, é feio você não responder. E também você não quer perder aquele cliente. Verdade. Então, veja bem, seu expediente já não acabou há muito tempo. Não, mas você continuou trabalhando. Você continua trabalhando, continua, e vai se acumulando tarefas. Sim. E quanto mais mais complexa a nossa profissão, ou mais atividades a gente busca para si, maior o estresse, maior o cansaço mental e menor a possibilidade de reservar um tempo para aquilo que realmente importa, que é a família, que são os filhos. E aí, muitas vezes, o pai e a mãe entende que dá aparelhos eletrônicos, que dá uma série de atividades extracurriculares, como aula de judô, de ginástica, inglês, natação. Isso vai suprindo a necessidade. Eu vejo, a gente faz, na área do direito, centenas de divórcios. Costumo falar que o padre casa e eu divorcio. Todo mundo. E a questão é, quando você, por exemplo, estipula um regime de visitas, o pai vai lá, pega a criança na casa da mãe e entrega para a avó cuidar. Aquele momento, ele já passa 15 dias sem ver o filho. E aquele momento que ele tem de colocar toda a conversa dos 15 dias em ordem, saber como é que está a vida dele, como é que está a vida na escola, como é que são os seus colegas, o que você faz com os seus colegas, o que ele faz? Ele pega a criança e deixa na casa da mãe ou da avó e sai e vai resolver outras coisas. Então, a criança ela não tem estrutura para suportar esse tipo de afastamento. Sim. Eu acho que vai desencadeando. A questão que você falou do tipo da família de hoje, né? Porque tem gente que pergunta assim, isso até para os meus clientes, você tem uma família normal? Né? E hoje a gente não tem família normal, né? Porque antigamente tinha, igual você falou. A família era o pai, a mãe e os filhos. Né? Hoje a gente tem diversas composições familiares. E não é pelo fato de não ter um pai presente em casa que a família é desestruturada. Quem falou isso? Hoje em dia não tem isso. Mas o que está acontecendo cada vez mais? Família que tem pai, mãe, filho, família que não tem pai, que não tem mãe, enfim, qualquer tipo de família, os pais, os responsáveis pelas crianças, elas estão terceirizando a educação. Isto. Né? Você que trabalha com adolescentes, você deve ver isso muito claro. Claríssimo. E eu que trabalho numa escola que é de 0 a 4, a partir de 0 anos, os pais já deixam as crianças no berçário, porque precisa de trabalhar, é a realidade que a gente vive. Mas eles também terceirizam a educação para a escola. E aí eu pergunto para você, então qual que é o papel do pai hoje? Do pai que eu falo assim, pai e mãe. Pai e mãe. É só trabalhar para pagar a conta? Se você for pensar bem, porque culturalmente, o que é que todo mundo cobra da gente? Ah, seu filho tem isso, tem aquilo, tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. Então, essa parte emocional, essa parte educacional, hoje eles terceirizam para uma avó, para uma escola. Uma escola. Né? E é o que vai acabando, adoecendo a sociedade, que eu falo que isso adoece porque a criança ela cresce sem uma estrutura emocional bacana, né? Vai virar um adolescente, pode virar um adolescente rebelde, e aí começam todos os problemas. Eu costumo dizer
a gente lida muito com a questão da violência contra a mulher. E uma das coisas que eu observei é, por trás de um homem agressor, isso é uma experiência que eu tenho no campo de direito. Atrás do homem agressor, normalmente tem uma mãe superprotetora. E as pessoas estão esquecendo que o carinho ele pode ser dado, obviamente é importante, mas tem que existir também firmeza. Não é? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança e eu ia à missa com meus pais, e criança não entende nada disso e achava que negócio um saco. Né? Ir à missa com os pais era um saco. Obrigação. É obrigação, muitas vezes você tinha que ficar em pé porque a igreja estava lotada. E aí meu pai me colocava na frente dele e colocava a mão no meu ombro. E toda vez que eu mexia, ele apertava, não com força, ele apertava o meu ombro. Para te chamar atenção. Me chamar atenção. De forma discreta ali, mas está chamando atenção. Está chamando atenção, ou seja, não era agressivo, era carinhoso, era discreto, mas com firmeza. Sim. Hoje em dia, as pessoas levam criança, por exemplo, para ir ao shopping e vai na praça de alimentação e fala assim, ó, chega lá, onde você quer sentar? O que você quer comer? Na época minha era assim, meu pai, senta aqui. Aí já me entregava o que eu tinha que comer. Diretamente, não tinha conversa. Sim. Eu era criança, ele mandava e pronto, não tinha conversa. E aí você começa a crescer ouvindo não, e o não é muito importante. Quando a criança ela não ouve o não, quando ela chega na fase adulta, ela não está preparada para ouvir o não. Um homem que não ouviu o não quando criança, ele não consegue ouvir o não de uma mulher. É isso que eu ia falar agora, a rejeição, né? A dor da rejeição, né? Ele não consegue lidar com isso. Ele não consegue, eu não ouvi o não. E é outro fator também que influencia, claro, né? Relacionamento, essa coisa toda, de não saber lidar com a rejeição. Sim. Isso, também. É o que a gente está vendo acontecer hoje mais, né? Pois é. O cara separa, não aceita a separação. E aí ele... Vai, mata a mulher. E às vezes até tenta se suicidar depois. Talvez, por exemplo, essa questão de vários pilares da vida ali, o cara talvez se dedicar só à mulher, esquecer de um hobby, uma parte profissional, e quando perde aquilo ali... Justamente. Desequilibrar tudo, né, Juliana? Por quê? O que acontece? Eu também trabalho com muito atendimento infantil, e eu tenho crianças de 3 anos que fazem terapia comigo, tenho crianças de 5, de diversas idades. E aí é interessante, você relatando isso tudo, acontece que os nossos pais, quando a gente era criança, eles tinham um papel, realmente eles efetivavam a questão da castração, era o limite. Então você vai comer isso, ponto, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, claro. É claro. Né? Mas nós estamos aqui valorizando lados, né? mais o lado bom, porque a gente cresceu sabendo lidar com frustração. Isso. Claro que ninguém lida com frustração rindo até na orelha, mas a gente sabendo lidar e sabendo controlar um pouco as emoções. Só que a criança, ela é o retrato do que acontece dentro de casa. Sim. Então, meu filho, Juliana, ele é muito elétrico, ele é muito agressivo. Será que ele nasceu assim? Bom, se ele não nasceu assim com algum distúrbio, ele está trazendo alguma coisa de dentro da casa dele. Sim. E quando você fala da violência, a gente não pode esquecer que um dos fatores de risco também para o suicídio é a violência intrafamiliar. Olha. Né? Então, ninguém fala de violência. A violência que a gente fala, que a gente escuta na mídia é entre o casal, mas nunca intrafamiliar, onde os filhos também estão envolvidos. Sim. Né? Então, hoje, você deve também trabalhar com essa parte. Nós temos aí várias famílias que o ambiente familiar é uma violência intrafamiliar 24 horas. Então, o pai bate na mãe, que bate nos filhos, o filho bate na mãe, entendeu? Não, com certeza. Então, isso também é tido como fator de risco para o suicídio, essa questão do ambiente familiar, que deveria ser um ambiente de acalento, né, de crescimento, de aprendizado, e é um ambiente completamente estressor. E dentro desse ambiente ainda tem uma questão que está crescendo muito no seio das famílias, que é a questão da violência sexual. Cada vez mais precoce. Demais. Então, eu estava ouvindo uma reportagem
essa semana que o número de estupros de menores cresceu enormemente e hoje supera em muito o estupro de pessoas adultas. E os principais agentes desse estupro de menores, de vulneráveis, são pessoas diretamente ligadas a ela. Sim. Pessoas que, em tese, elas deveriam conviver, né? Elas deveriam ter uma relação mais íntima. Íntimo sentido de afetividade. Afetividade. Então, isso é tolhido dela, retirado dela, essa possibilidade de ter uma convivência mais saudável, afetiva dentro do seio familiar, e ela sofre essa agressão terrível, que ela vai carregar essa marca para o resto da vida. Pro resto da vida. Então, talvez pode também, no futuro, desencadear, Claro, não é? claro. O próprio autoextermínio. Porque é um trauma, né? É um trauma, não é? Se o trauma é um gatilho, isso pode também gerar. Claro. Uma coisa que eu acho, quem trabalha em escola observa, que é o seguinte, aí já cai na questão das políticas públicas, que eu acho que a gente deve abordar um pouquinho também. Muitas vezes, seria muito mais economicamente viável para o Estado, para o governo em geral, investir, por exemplo, na contratação de um psicólogo de carreira mesmo, dentro de uma escola pública, por exemplo. Nem que esse psicólogo ele atenda várias escolas numa região, por exemplo. E ele poderia ter uma conversa semanal com determinados alunos que os próprios professores identificam que possam ter algum tipo de transtorno ou que sofra bullying, por exemplo. Porque isso é um investimento importante na sociedade, porque isso vai evitar, por exemplo, no futuro, gastos na educação, na saúde. Na saúde. Mas essa questão do psicólogo nas escolas já está até tramitando. Né? Não foi aprovado ainda. Porque deve ter quase um ano que está rodando isso aí. Eu não sei onde que está, eu tinha o número da lei, mas não tenho agora no momento. Para ter um psicólogo em cada escola. Que vai ser excelente, justamente para trabalhar junto, né, com o apoio dos professores. Agora, como eu gosto muito também de olhar um outro lado, eu acho isso fundamental, mas acho também que nós precisamos melhorar muito ainda a nossa cultura no Brasil, porque não basta ter um psicólogo dentro da escola se os pais não aceitam tratamento psicológico, que é o que a gente encontra muitas vezes. Sim. Por quê? Porque culturalmente e infelizmente muitas pessoas ainda pensam, já melhorou bastante, que psicólogo é para doido. Assim como psiquiatra também é para doido. Né? E aí, por essas questões, os pais não autorizam o acesso ao psicólogo. Aí eu pergunto, nós temos os psicólogos, nós estamos fazendo várias, já tem vários anos, fazendo várias, divulgando palestras para poder explicar o que é uma terapia, porque não é doido. Né? Todos nós estamos adoecendo e precisamos de trabalhar questões que acabam machucando a gente, né? Que acabam fazendo com que a gente não seja tão feliz. Então, para que eles entendam a importância de ter um psicólogo, de ir para uma terapia, para que então esses pais deixem os seus filhos procurar uma terapia. Sim. Não, eu acho que foi muito bacana esse programa de hoje, né, Túlio? Com certeza, viu? Acho que trouxe uma série de esclarecimentos, inclusive para mim. Que ótimo. Fico feliz. Eu fiquei surpreso com algumas revelações aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão olhar com maior atenção para dentro de si, para dentro da própria família, principalmente quem tem filhos adolescentes, né? Que eu acho que isso é uma preocupação muito grande minha, esses casos de suicídio com crianças e adolescentes, né? E é uma questão muito difícil de ser lidada, uma questão muito difícil de ser identificada às vezes, e com essa vida tão tumultuada, tão difícil que nós estamos vivendo, né? Com todos os dias tem uma tragédia diferente, uma angústia diferente, é noticiado o tempo todo, isso traz uma tristeza constante na vida da gente. Eu costumo falar que hoje em dia buscar a felicidade está muito difícil. Eu acho que se a gente tiver momentos felizes já está bom tamanho. Ótimo, É verdade. ótimo. É verdade.
já está de bom tamanho. Acho que ninguém busca mais felicidade. A gente busca agora momentos felizes. Sim. E muitas vezes esses momentos felizes está dentro, na maioria das vezes, está dentro da família. Sim. E aí talvez é o momento que os pais têm agora, principalmente aqueles pais que têm uma configuração familiar diferente, como nós já falamos aqui, aqueles pais que não convivem diretamente com seus filhos, no caso de pais divorciados, né, que têm outras famílias, buscar aproveitar mais o tempo com seu filho, aqueles pais que convivem diretamente com seus filhos e mães também, buscarem conviver, tirar alguns minutos do seu dia, algumas horas do seu dia para ver e entender o seu filho, né? Porque eu tenho certeza que trabalhando essas questões na primeira infância, na infância, na adolescência, nós vamos ter uma geração de adultos mais saudáveis. Mais saudáveis, né? com Adultos certeza. mais produtivos, que inclusive vai impactar até no nosso desenvolvimento econômico do nosso país. Né? Então, pessoas mais produtivas, mais felizes, mais producentes, pessoas que possam lidar com suas emoções com maior facilidade, que não vão ficar reféns dessa sociedade tão difícil, tão angustiante, tão infeliz que nós estamos vivendo. Né? Isso mesmo. Infelizmente, nós temos, por exemplo, uma mídia que nos massacra o tempo todo com notícias ruins, porque notícia ruim vende muito mais que notícias boas. Mas eu acho que as pessoas, por exemplo, elas poderiam buscar coisas bonitas, buscar coisas boas. O simples fato da gente viajar, conhecer lugares diferentes, conhecer a arte, por exemplo, a música, a dança, a atividade física, tudo aquilo que traz o belo para o ser humano, ele tem que ser incentivado e não só a gente ficar nessas notícias horríveis, tristeza o tempo todo. Isso mesmo. Eu acho que isso vai nos ajudar bastante. É o que fala também a psicologia positiva, né? A gente tem que apreciar o belo, a gente só sabe reclamar. Isso. Né? A gente não então tem uma para visão, de reclamar e né? agradece. Não, que bom, hoje o dia fez sol, hoje fez frio, né? Ver o hoje belo. está mais agradável. Né? Talvez esse excesso de cobrança que a gente cria dentro da gente mesmo. Mas reclamar é muito mais fácil. Né? Criticar é mais fácil do que você agradecer. Nem que seja um passo simples ali por justamente, dia, mas agradecer. Tolerância, né? Educação, isso tudo faz parte. Nossa, eu só tenho que agradecer. Show de bola, viu? Show de bola. Juliana? Não, muito tenho obrigada. Agradecer enormemente esse crescimento. Eu tenho certeza absoluta que um monte de gente, de ouvintes, internautas, tiraram suas dúvidas em relação a esse tema tão sensível. E eu tenho certeza que agora eles vão olhar para si, para dentro da sua família, com um olhar diferente. Isso. Esse era o meu objetivo, né? É o pensar fora da caixa. Isso. A gente sair dessa caixinha que a sociedade nos coloca, né? Culturalmente. Fiquei assim, amei estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos repetir mais vezes, com certeza. Sim, tem muitos temas para ser tratados. Tem, né? muita coisa. E eu estou à disposição, agradeço vocês demais. Muito obrigado. Tá? E lembrando, né, doutor José Geraldo, que a entrevista completinha salva em nosso canal no YouTube, canal 3VL. Você pode acompanhar depois lá, compartilhar também, que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Fantástico. Muito obrigado aos Obrigadão, internautas, a todo mundo. Muito bem, na sequência agora tem o programa Stop. O Dia da Família é comemorado no Brasil no dia 8 de dezembro. A data comemorativa homenageia e lembra da importância da presença da instituição familiar na vida de uma pessoa, auxiliando na formação da educação, cultura, da moral e da ética comum a todos. O Decreto de Lei número 52.748, de 24 de outubro de 1963, instituiu o dia 8 de dezembro como sendo o Dia Nacional da Família, data que coincide com o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. No Armazém da Terra, temos produtos para piscina, jardinagem e farmácia